E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente está trazendo um novo projetor da Trandial, que é o YG430, um modelo Full HD para quem não quer comprar os modelos mais caros, ou talvez não pode investir nos modelos mais caros da marca. Então eles estão trazendo uma opção que busca o custo-benefício. Então nesse vídeo a gente vai tirar ele da caixa, já vai ligar para ver nossas primeiras impressões com ele em funcionamento e também vou ligar do lado de algum outro projetor da Trandial para a gente ter noção se esse projetor aqui consegue ser um concorrente direto ou se vale a pena investir um pouco mais e pegar os modelos mais caros da marca. Agora já tiramos o projetor da caixa para a gente conseguir dar uma olhada aqui no design dele. Antes de a gente continuar a ligar o projetor, ver as imagens que ele consegue nos entregar, acho legal a gente ver um pouquinho aqui do que ele traz aqui na sua construção. A gente já consegue perceber que é um projetor um pouco mais compacto, um pouco menorzinho. E uma coisa que me chamou a atenção também foi o controle remoto, que também é menor do que a maioria dos projetores que a gente está acostumado a testar aqui no canal. Projetores da Trandial, de outras marcas importadas, que normalmente tem um controle menor. Então aqui a gente tem um modelinho mais compacto também, até mesmo no controle remoto. Sobre o design dele, a gente pode ver que ele tem um design bem simples, mas também a princípio parece ser bem acabado. Na parte da frente aqui a gente consegue tirar, ó, essa proteção da lente, e usando aqui a lateral a gente consegue fazer o ajuste de foco. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi o ajuste de keystone que fica aqui na parte de trás do projetor. Normalmente ele fica próximo aqui do ajuste de foco nos outros modelos, só que aqui eles colocaram aqui atrás, então a gente tem que girar essa roletinha aqui para ajustar o keystone e aqui na lateral a gente ajusta o foco. E em relação às conectividades, a gente tem aqui o AV, P2, a gente tem HDMI e 2 USB para você conectar algum dispositivo externo, por exemplo. Já aqui na parte superior a gente consegue ver os principais botões, caso você não queira utilizar o controle remoto, a gente consegue fazer a navegação aqui, tem o botão Power, tem as setinhas de navegação para a gente fazer aqui os comandos no projetor. Outra coisa que eu acho legal mostrar para vocês já é que aqui na parte de baixo ele tem aqui essa entrada onde a gente consegue conectar o projetor num suporte de teto ou até mesmo num tripé, caso você prefira. E ele também tem essa roletinha aqui que a gente consegue abrir, e com isso, se você deixar ele em cima de uma mesa, em cima de uma estante, por exemplo, o projetor ele acaba projetando a imagem mais para o alto, o que pode ser interessante para você também. Em relação ao design, basicamente é isso que mais chama a atenção aqui no projetor, mas estou bem ansioso para a gente ligar ele agora e ver se esse modelo mais barato da Trandial consegue sim entregar uma imagem de boa qualidade, como a gente costuma ver nos modelos mais caros da marca. Então agora a gente já está vendo as primeiras imagens desse projetor em funcionamento. Já vou adiantando para vocês que eu testei ele durante 2 dias mais ou menos, para já poder passar algumas primeiras impressões do que eu observei. Tem coisas que eu gostei bastante, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente já criticar nesse vídeo, digamos assim, para que vocês saibam, conheçam um pouquinho mais esse projetor, principalmente se você está pensando em comprar ele. Eu acho que tem algumas coisas que eu vou comentar aqui que são bem importantes para você. Também acho legal comentar que a gente vai passar algumas imagens desse projetor novo, né, que é uma versão Full HD mais barata da marca, comparado com um projetor TD97, que é hoje um dos melhores projetores que a gente já testou da marca, para a gente ter uma noção se esse modelo que normalmente está custando um pouquinho a menos, se realmente ele perde um pouco, ou se mesmo tendo um preço mais acessível ele consegue bater de frente
com o projetor mais antigo e mais caro da marca. Antes de continuar falando sobre o que eu achei desse projetor, só queria pedir para vocês já deixarem o seu like no vídeo, também um comentário do que vocês estão achando das imagens do projetor, também o que vocês querem ver, que dúvidas vocês têm em relação a esse e outros modelos que a gente testa aqui no canal, porque se bastante gente deixar like, comentar aqui no vídeo, a gente vai saber que esse conteúdo é interessante e vai tentar trazer mais vídeos o quanto antes aqui para o canal. Primeiramente, eu acho legal a gente mostrar um pouquinho do visual do sistema operacional que esse projetor traz. Como a gente pode ver, ele tem um design que é um pouco mais simples, né? Não é tão completo, mas é bem fácil de a gente mexer. Tem os principais botões aqui que a gente precisa para acessar os recursos do projetor, como por exemplo aqui, espelhamento de tela. E eu acho que vale comentar também que esse projetor, esse modelo em específico, quando você clicar no link da descrição para ser direcionado para o site da loja, para dar uma olhadinha no preço, se você quiser comprar, o link vai ser de uma loja confiável, lá você vai perceber que existe mais de uma versão desse projetor. Então acho que é legal comentar que existe a versão com espelhamento e existe uma versão com Android e uma versão mais simples que é basicamente HDMI sem nenhum tipo de recurso como espelhamento ou sistema operacional Android com aplicativos como YouTube, Netflix, por exemplo. Então essa versão que a gente está testando é a versão com espelhamento de tela, então tem uma versão mais completa e existe uma versão mais barata ainda do projetor também. Acho legal mostrar aqui que ele tem algumas telas de configurações que a gente pode fazer alguns ajustes também, e como vocês podem estar percebendo, o idioma aqui do projetor está em português também, o que é um ponto interessante. Voltando aqui para falar um pouquinho em relação à qualidade de imagem, algumas coisas que eu percebi em relação a esse projetor é que ele consegue sim fazer boas imagens, como vocês devem estar percebendo agora por essas cenas de um vídeo do YouTube que a gente está passando para vocês. A gente consegue ver que ele tem boas cores, ele tem um bom nível de contraste, e uma coisa que eu percebi que não dá para ver nessa cena em específico que está passando agora, mas o projetor também tem um bom nível de preto, principalmente comparado com outros modelos da mesma faixa de preço. Em relação ao foco do projetor, eu posso dizer que ele é relativamente bom, mas ele poderia ser sim um pouco melhor. A gente consegue ter um foco muito bom na parte central da imagem, então ali na parte do centro a gente consegue sim ter um foco quase que perfeito, só que a gente acaba tendo que nas laterais, em volta da imagem, mais nos cantos, a gente não consegue aquele foco 100%, principalmente em imagens bem pequenas, né? Se você for usar o projetor para imagens bem pequenas, eu tive até um pouco mais de dificuldade, mas agora a gente está mais ou menos 80 polegadas e aí já facilitou um pouco. Então eu imagino que a maioria das pessoas vai utilizar o projetor 60, 80, talvez até imagens bem maiores que isso. Então o problema do foco vai existir, mas é só nas laterais e é importante que vocês saibam disso. Sobre as cores, embora vocês consigam estar percebendo que ele consegue se entregar boas cores, a gente também conseguiu perceber aqui testando esse projetor no lado de outros modelos que ele não tem uma gama de cor tão grande quanto poderia. Quando a gente tem uma cena que tem, por exemplo, um tom vermelho, vários objetos em tom vermelho, a gente vê que não fica algo tão contrastante, podemos dizer assim, porque ele não consegue entregar tantas cores quanto poderia, então às vezes a gente fica com essa sensação de que poderia ter uma gama de cores um pouco maior, coisa que acontece no TD97, que é aquele modelo mais caro da própria Trandio. Eu não queria até antecipar, quero falar mais dessa comparação que a gente fez mais pra frente do vídeo, mas acho que já vale comentar que, por exemplo, existem outros modelos que custam um pouquinho mais, que conseguem sim entregar uma gama de cores maiores. Algo que eu achei interessante sobre esse projetor é que mesmo ele sendo um modelo lançamento, ele chegou já com um preço bem atrativo, pelo menos no momento que eu estou fazendo o vídeo. Eu achei o preço dele muito interessante, principalmente pelas características que ele propõe, pela qualidade que ele está entregando, né? Principalmente ali a questão de qualidade de imagem, que eu estou gostando bastante a princípio. Então, se você quiser dar uma olhadinha no preço desse projetor no momento que você está assistindo o vídeo, aqui na descrição a gente vai deixar o link de uma loja confiável para você estar importando o seu projetor, que é o modelo YG430. Lembrando, é claro que tem aquelas 3 versões, né? Então você tem que escolher a versão que mais te interessa, né? Isso pode mudar também um pouquinho o preço ali na hora de fazer a compra. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso ranking de projetores, porque os projetores que vão passando aqui pelo canal, que a gente vai testando, a gente vai deixando a nossa avaliação lá, a nossa nota sobre eles e vai colocando ele entre melhor, segundo melhor, terceiro melhor, quarto melhor, e assim você, dependendo da faixa de preço que você está procurando, você pode encontrar o melhor projetor dentro dessa faixa de preço lá no nosso ranking. A gente também coloca
coloca algumas informações importantes e resumidas sobre cada projetor lá no nosso ranking, então o link também vai estar na descrição do vídeo. Um recurso bem legal que esse projetor, nessa versão específica, já traz é o espelhamento de tela, e como esse é a principal diferença dessa versão entre as três versões que a gente tem ali do YG430, eu resolvi testar para ver se funciona bem, e a minha experiência aqui foi que no iPhone funcionou muito bem o sistema de espelhamento, principalmente ali testando em vídeos do YouTube, só que no Android, né, no celular Android da linha Samsung Galaxy, aconteceu algumas leves engasgadinhas, então eu acredito que é um recurso que funciona bem, só que se você tiver condição de comprar um Chromecast, um Fire TV, um Amazon Fire TV Stick, que são aparelhos ali na faixa de 200, 300 reais que você conecta via HDMI no projetor, provavelmente você vai ter um resultado melhor do que está espelhando a imagem do seu celular, mas se você quiser como um quebra-galho, funcionou. E principalmente funcionou melhor no iPhone. Em relação ao som que o projetor nos entrega, quando você estiver assistindo algum filme, série ou jogando com o projetor, eu percebi que de forma geral ele tem um som que é de boa qualidade, principalmente comparando ele com outros modelos da mesma faixa de preço. A única coisa que eu senti é que ele poderia ser um pouquinho mais alto, porque ele não tem aquele som tão alto para criar uma imersão tão grande quando você estiver assistindo um filme, por exemplo. E acho que também já vale emendar aqui e comentar que o projetor faz sim um pouquinho a mais de barulho ali na ventoinha, né, no sistema que é para refrigerar o projetor, para ele não esquentar. Então a gente acaba escutando essa ventoinha, então a gente tem que colocar o volume no máximo e mesmo assim ele não é tão alto quanto poderia ser. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho no fundo da gravação, como se fosse um ventiladorzinho, um cooler de notebook trabalhando pesado, pode ser que vocês estejam conseguindo ouvir o som que eu estou ouvindo aqui, porque eu estou bem ao lado do projetor, então talvez o microfone até consiga captar em alguns momentos. Então, se vocês ouvirem esse barulhinho, saibam que é do projetor. De qualquer forma, acho que também não é uma crítica tão pesada em relação a isso, porque na verdade é um sistema que está ali para ajudar o projetor a não esquentar muito, a não ter problemas, até mesmo ter uma durabilidade maior, né, porque ele não vai esquentar tanto, já tendo uma ventoinha mais potente, mais forte, que faz um pouquinho mais de barulho. Então acaba sendo um ponto negativo, mas que ao mesmo tempo também tem um lado positivo, como eu comentei. E quando você estiver assistindo ali um filme, série, e colocar o volume ali do seu filme, série, provavelmente você vai acabar não ouvindo. Eu estou ouvindo agora porque a gente está num ambiente totalmente silencioso enquanto faz essa gravação, então eu consigo perceber bastante esse som que o projetor está fazendo. Outra coisa que eu acho legal mostrar para vocês, ó, que quando a gente está assistindo algum conteúdo, por exemplo, eu estou assistindo através aqui do HDMI, vídeos no YouTube, a gente consegue acessar esse menu de configurações aqui que fica por cima da imagem, e nele a gente consegue fazer alguns ajustes. Um ajuste que eu acho legal para mostrar para vocês é o escala de imagem, que ó, eu posso vir aqui, deixa eu ir direto aqui, e diminuir a imagem. Talvez vocês tenham percebido, eu vou voltar lá, a imagem ficou um pouquinho menor na tela, então eu não precisei aproximar o projetor da parede para diminuir a imagem. Eu posso ir um por um, né, aumentando, ou eu posso voltar aqui direto para a tela máxima, que é 100%. Ó, e aí a gente percebe que ele encheu totalmente a imagem. Então é um recurso legal, principalmente para você não precisar ficar afastando, aproximando o projetor da parede. Outra coisa que o projetor tem aqui, nesse mesmo menu, é o modo de imagem, onde a gente consegue ajustar algumas coisas aqui, ó, a gente consegue ajustar brilho, cor. Então a gente tem alguns acessos aqui para tentar melhorar um pouco a imagem, só que eu achei um pouco ruim de usar essa calibração que o projetor traz, porque como vocês podem estar percebendo, está aparecendo uma imagem azul por cima do vídeo que está passando. Então, ó, por exemplo, se eu tentar aumentar o nível de cor do projetor, ou tentar aumentar o brilho, diminuir o brilho, a gente não consegue ver muito bem o que está acontecendo. Talvez na câmera até dê para ver que ele dá uma leve mudada, mas a gente não tem uma certeza real se realmente melhorou ou piorou. Então, por exemplo, aqui, ó, vou voltar para o padrão, que é o mais garantido. Pelo menos eu achei um pouco confuso, um pouco difícil a gente estar ajustando, calibrando a imagem ali com essa tela azul que aparece. Acho legal agora a gente comentar do projetor TD97, que é o projetor que tem acima desse, na própria linha da Trandel, né? Caso você esteja procurando um projetor dessa marca, acho que vale comentar que o TD97 é um dos melhores custo-benefício que a gente tem hoje entre projetores importados, dentre todos os modelos que a gente já testou, é um deles que consegue entregar melhor imagem por um preço mais acessível, digamos assim. Então é um projetor que a gente gosta bastante, por isso que a gente resolveu trazer essa breve comparações para você ter uma ideia. Eu sei que muita gente teria vindo perguntar pra gente qual projetor entre os dois comprar se a gente não tivesse passado essas imagens, então acho que vale a pena
já passar para vocês, mesmo esse vídeo aqui não sendo uma comparação. E se vocês quiserem uma comparação maior no futuro, não esqueça de colocar no campo de comentários que a gente pode estar testando mais esses projetores a fundo para trazer uma análise e uma comparação entre eles mais completa. O que eu consegui observar aqui comparando esses dois projetores? A minha sensação, né, na verdade a minha sensação não, né, o que a gente consegue perceber aqui é que o TD97 ele tem um maior nível de brilho. Isso é especialmente importante caso você não tenha um ambiente 100% escuro, porque esse projetor tem um pouquinho a mais de brilho. Isso pode sim acabar fazendo diferença para você, principalmente nessa situação de ter um ambiente que não está 100% escuro. E até mesmo num ambiente 100% escuro, às vezes algumas cenas, o projetor com mais brilho ele vai conseguir te mostrar mais detalhes. Então é algo bem importante num projetor ter mais brilho. E o TD97, embora não tenha muito a mais, consegue sim trazer um brilho que é um pouco mais forte, além de ter uma gama de cores maiores, então a gente consegue ver mais cores no projetor TD97, que é o modelo mais caro. Embora eu já tenha adiantado isso e pode parecer que o TD97 é um projetor super superior, não é bem assim. Como vocês podem ver, algumas imagens são bem parecidas entre esses dois projetores. A gente consegue até perceber algumas diferenças porque a gente está com os dois projetores ligados lado a lado. É uma coisa que provavelmente se a gente simplesmente tivesse ligado o TD97, desligado e depois ligado esse outro modelo, provavelmente a gente nem teria percebido tantas diferenças assim. Então com os dois projetores lado a lado fica mais fácil a gente perceber algumas coisas. É claro que o brilho é bem evidente, mas em cores, por exemplo, no contraste, nas qualidades de imagem de uma forma geral, algumas cenas são bem parecidas entre esses dois projetores. Pelo menos no momento atual, depois de ter testado ali por mais ou menos 2 dias, a minha sensação é de que talvez se eu fosse comprar um dos dois projetores, eu iria ser tentado aí no TD97 por ter aquele brilho que é um pouquinho maior. Mas, por exemplo, se você não está a fim de investir um pouquinho a mais nesse projetor, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, dependendo do dia que você for ver os links aqui na descrição do vídeo para dar uma olhada na diferença de valor entre esses dois projetores, pode ser que a diferença esteja muito grande ou muito pequena, e aí você tem que ver se para você seria interessante, se você tem condição de pegar o modelo mais caro, que é o TD97, ou se não, acredito sim que você pode pegar o YG430, que é esse projetor do vídeo, porque ele vai conseguir se satisfazer, vai conseguir entregar boas imagens, principalmente em ambientes bem escuros. Então, resumindo, eu pelo menos iria no TD97, né, pelo menos nesse primeiro teste que a gente está fazendo aqui, nesses primeiros dias, mas também se eu não tivesse condição no momento de pegar o TD97, eu acredito que eu ficaria bem satisfeito aqui com esse outro modelo. Mas basicamente essas são as nossas primeiras impressões em relação a esse projetor. Também é a nossa opinião aqui em relação aos dois modelos comparados lado a lado, né? Pelo menos nessas primeiras horas de utilização. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você achou desse projetor, qual dos dois modelos você teria preferência em estar comprando. Comenta, por exemplo, se você concorda comigo que o fato de o TD97 trazer um pouquinho de brilho e uma gama de cores um pouquinho melhor, talvez seja já um motivo para investir um pouquinho mais, tentar, né, pelo menos investir um pouquinho mais para pegar o modelo mais caro, ou se isso para você não faria tanta diferença e você preferiria pegar o modelo mais barato da Tranda. Eu coloco aqui embaixo no campo de comentários. Também não esqueça de se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos de projetores e TVs que a gente vai trazer em breve aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.